Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sou missionária Denise da Igreja Plenitude Novo Tempo, aqui em Cabo Frio, na rua Duques de Caxias. Temos culto aos domingos e às segunda-feira, às 19h30. Você que sentir no coração de fazer uma visita, sinta-se à vontade, será um prazer recebê-los. Gostaria de deixar uma palavra da parte do Senhor, porque o Senhor falou grandemente ao meu coração nesse dia de hoje, que se encontra em Gênesis capítulo 14, versículo 12, que fala: também capturaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, como toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abraão, o hebreu, o qual habitava junto dos cavalhais de Maré, o amorreu, irmão de Ecol, irmão de Ané. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Essa palavra muito me chamou a atenção, porque no capítulo anterior, no versículo 12, Deus dá uma ordenança a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu mostrarei. Deus dá essa ordenança a Abraão para que ele venha sair da tua casa, da tua parentela. Mas Abraão vai e carrega o seu sobrinho, Ló. E a palavra do Senhor diz que eles saíram da terra, ele saiu do meio da sua parentela, carregando o teu sobrinho. Mais adiante, no versículo mais adiante, você vai ver que eles começaram a crescer financeiramente. Eles começaram a ser abençoados com os teus rebanhos. E começaram um atrito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, a ponto dos dois chegarem e entrarem em um acordo em dividir. Cada um ia para um lugar. Ali eles se separaram, decidiram se separar. Ló, Abraão vai e fala com Ló, mostra a campina. Rapidamente, Ló vai, ele escolhe a campina ampla, com verdes, quase perto da cidade de Sodoma e Gomorra. Ali ele escolhe aquela cidade, aquela campina, ali ele habita. E Abraão vai para Canaã. Lá já sabemos da história que depois, o anjo do Senhor vai até aquela cidade, destrói aquela cidade de Sodoma e Gomorra, mas eu quero chegar nesse contexto. Após eles separarem, cada um tomar sua direção, chega uma notícia para Abraão, dizendo que depois que se juntaram lá os reis, na cidade de Gomorra, capturaram Ló. Chega essa notícia até Abraão. E Abraão, recebendo essa notícia, Abraão reúne o teu exército, os teus homens, para ir lá guerrear, para salvar o teu sobrinho. Aqui me chamou muito a atenção, porque Deus deu uma ordem para ele sair no meio da tua parentela e que Deus mostraria o lugar, o caminho, a direção, mas que era para ele sair do meio da tua parentela. Deus não falou que era para Abraão carregar ninguém. Deus não falou carrega teu filho, carrega teu irmão, carrega teu sobrinho, não. Sai do meio. Abraão vai e leva o seu sobrinho. Mais adiante nós vemos que começa o contrito entre os pastores de Abraão, o pastor do teu sobrinho. Aí houve aquela separação. E agora chega a notícia que ele foi capturado. O que eu quero dizer? Que Deus falou fortemente ao meu coração. Tem guerras que não é para nós entrarmos. Tem guerra que não é para você pegar para você.
Se Deus deu uma ordem, cumpre a ordem que Deus te deu. Que tem luta que não é para você. Tem guerra que não é para você. Mas muitas das vezes você vai com as tuas mãos e pega para a tua vida. Aí você acaba sendo frustrado, passando por situações e muitas das vezes está perguntando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Será que o Senhor não está vendo as minhas lutas? Mas muitas das vezes você está fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Você está entrando em guerras que Deus não mandou você entrar. Você está pegando situações que não é sua. E amanhã depois você está passando lutas. Porque quando nós pegamos coisas que não nos pertencem, quando nós não obedecemos aquilo que Deus ordenou a fazer, nós estamos carregando para si algo que não é nosso. Mas a consequência é luta, é sofrimento. Ah, mas é meu filho. Ah, mas é meu irmão, é minha família. Mas Deus não mandou você pegar. Porque muitas das vezes é um tratamento de Deus. Muitas das vezes é Deus tratando, mas muitas das vezes você quer pegar algo que não é teu, que não te pertence. E acaba passando por situações que poderia estar na calmaria, vivendo o teu propósito, mas você foi interrompido o teu propósito porque você foi lá e pegou uma luta que não é sua e está vivendo hoje oprimida, vivendo hoje aflições, vivendo guerras que não é sua, porque simplesmente você foi lá e pegou. E Deus falou para não pegar. Às vezes Deus está falando: deixa que eu estou tratando. Deixa que esse processo é meu. Mas você, por ter um coração bom, ah não, porque é meu filho, porque é minha irmã, porque é meu irmão, porque é da minha parentela, eu vou lá. Ah, vou ajudar, vou socorrer. Não, deixa Deus. Se Deus falou que Ele está tratando, se Deus falou que é para você sair, não saia carregando nada. Saia do meio. Saia do meio. Deus não falou, sai e carrega. Não. Deus não falou isso para Abraão. Abraão, sai, carrega seu sobrinho. Não. Deus falou, sai do meio da tua parentela. Abraão vai lá, carrega o teu filho, teu sobrinho. Aí daqui a pouco começa a guerra entre os pastores. Aí houve a separação. Ló foi lá, escolheu, olhou logo aquela campina toda verdejante, foi lá e escolheu. E depois veio o quê? A ruína. Né? Foi destruída aquela cidade. Aí Abraão foi lá interferir, né? E acabou o quê? Ló sai, Deus dá uma ordem: não olhe para trás. A mulher de Ló vai lá, olha, e vira estátua de sal. Daqui a pouco, aí acontece que Ló é capturado. Abraão tá lá no canto dele, já resolveram cada um seguir seu caminho. Vão lá, captura Ló. Aí vai Abraão novamente para uma guerra. Vai lá Abraão guerrear pelo teu sobrinho. Podendo estar lá no caminho dele, no propósito a qual Deus designou para ele. Mas não. Ele foi carregar, foi pegar uma guerra que não é dele, foi levar uma bagagem a qual Deus não mandou, não ordenou que ele levasse. Então, muitas das vezes, você está passando por situações, passando por luta, porque é uma guerra que não é sua e você está pegando com suas próprias mãos. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer conforme a vontade dele. O processo é de Deus. Se ele te deu a ordem para você não pegar, não pegue. Não pegue luta que não é sua. Temos exemplo lá na frente mais do próprio Abraão com a tua esposa Sarai. Deus já tinha falado com Abraão o quê? Te darei uma descendência, uma grande descendência, você será pai e tal. Abraão não tinha filho. Deus falou com Abraão. Mas a mulher de Abraão não quis esperar o processo.
Foi lá, pegou com as suas próprias mãos uma egípcia, botou dentro da casa dela para ser sua serva, e depois foi lá, botou ela para dormir com Abraão. Essa serva engravida, e começa o contexto, começa a discórdia. Que uma provoca a outra, porque uma tem filho, a outra não tem, a ponto de que Sarai ir lá falar com Abraão. Abraão falou que para ela: tome a decisão conforme a sua vontade. Ela vai, humilha Agar, expulsa, Agar sai fugida. Uma coisa que não precisava acontecer. Se Deus deu uma ordem, se Deus falou falou que existiria uma promessa que iria acontecer, era para ele descansar e esperar. Ah, mas falou com Abraão, mas não falou com a mulher. Mas Abraão poderia se posicionar. Não, eu não vou fazer porque Deus já deu a ordem, eu não vou. Mas ele foi o quê? Foi lá, ouviu a mulher e fez. Aí veio as consequências. Agar fugiu, mas o anjo alcançou, porque quem tem promessa, a promessa vai de encontro. Mas houve essa discórdia. Mas por quê? Porque quis pegar com suas próprias mãos. Não esperou, não obedeceu aquilo, a ordenança a qual Deus deu. Talvez você está passando por essa situação. Porque você foi lá e pegou com sua própria mão. Deus falou: não pega. Não pega porque o processo é meu. Não pega porque eu estou cuidando. Mas você vai lá e pega a guerra que não é sua. Começa a pegar sacolas, cargas que não é sua. Começa a pegar guerras que não é, lutas que não é sua. E acaba o quê? Você tendo que guerrear uma guerra que não é sua. E aí você está frustrada. Aí você está decepcionada. Aí você está o quê? Achando que Deus não está te escutando, que Deus não está com você. Por conta de guerras que não é sua. Não pegue guerras que não te pertencem. Se Deus deu uma ordem, obedeça. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer eu passar pelo processo. Deixa Deus fazer o processo. Para que você não sofra consequências daquilo que não era para você fazer. E Deus falou muito forte no meu coração: não ponha em guerra que não é sua. Não ponha carga que não é sua. Se Deus der uma ordem, obedeça. Obedeça, porque Deus é contigo. Mas aprenda essa lição. Se Ele falou sai, sai. Mas sai, não carrega nada, não. Não carrega nada que é seu, não. Só carrega aquilo que te pertence. Aquilo que não é seu, deixa. Só se Deus falar, carrega. Aí sim, mas se Deus falou, sai. Não olha para trás. Sai do meio. Saia. E não pega a guerra que não é sua. Para que você não venha a ser frustrado. Para que nem você mesmo consiga passar pelo processo. Porque quando a gente pega problema, né? Guerra dos outros, a gente nem consegue passar pelos nossos processos. Ainda mais processo dos outros. Deixa Deus trabalhar. Porque o olheiro sabe. O olheiro sabe trabalhar com vaso. E no momento certo, ele vai fazer acontecer. Não é você que vai mudar a situação. Não é você que vai mudar a direção. Não é você que vai transformar. Porque nós não temos capacidade de mudar nada. Nós não temos capacidade de mudar ninguém e nem direção. Se não for pela ordenância de Deus. Então faça isso a partir de hoje. Deixa. Se Deus falou para deixar, deixa. Só carrega aquilo que Deus te ordenar a carregar. Luta pelas tuas guerras. Que cada um lute pelas suas. Para que você não venha ser frustrado, decepcionado e achar que Deus não está com você. Amém? Deus abençoe. Que essa palavra possa entrar no coração
Se você entendeu e achasse, não, tá, essa palavra veio de encontro ao meu coração. Eu estou vivendo guerras que não é minha, porque eu fui lá e peguei. E Deus falou que não era para me pegar e eu fui com as minhas próprias mãos e peguei. Se você está vivendo esse contexto, eu te aconselho, a partir de hoje, a você largar, abandonar, sair do meio e deixar Deus trabalhar. Deus abençoe poderosamente a tua vida, que te dê uma noite, um dia abençoado, que essa palavra possa ir de encontro ao teu coração. E não se esqueça, sou missionária da Igreja Plenitude Novo Tempo, aqui em Cabo Frio, na rua Duque de Caxias. Pastor presidente, pastor Ademir Júnior e pastor Andréia, você é o nosso convidado em especial. Culto aos domingos e às segunda-feira, às 19h30. Deus abençoe e um forte abraço.